Oi, eu sou André Nascimento. Estou aqui para mais um podcast no seu canal no YouTube, reticências.online. 2023. O que virá? O alto índice de rejeição aos candidatos à presidência da República e a eleição de um parlamento amplamente conservador revelam que o movimento de 2018, tendente ao realinhamento da política partidária mais à direita, não foi circunstancial, mas uma tendência que se consolida. As urnas enviaram vários recados, especialmente para o STF, no sentido de que ao Poder Judiciário não cabe postular a vanguarda iluminista da sociedade, de modo a ordenar e pavimentar o futuro da sociedade por meio de decisões judiciais. O Poder Judiciário carece de legitimidade democrática, e a missão institucional de garantir os direitos fundamentais da sociedade não o autoriza a legislar, intrometendo-se em função atribuída pela Constituição ao Poder Legislativo. O conservadorismo é traço marcante da sociedade brasileira, pelo que, mesmo no campo dos costumes, nem o legislativo é capaz de extirpar esta marca essencial do nosso povo. Com efeito, se a lei e a Constituição não representam as aspirações da sociedade, há algo de errado com a democracia. A chamada terceira via não emplacou, já que nenhum candidato, sob esse rótulo, conseguiu convencer adequadamente o eleitor e angariar número de votos suficiente. Os candidatos Ciro Gomes e Simone Tebet, esta última, merecia mais atenção do eleitor. Receberam votação inexpressiva. O segundo turno das eleições presidenciais, vencido por Lula e questionado por Bolsonaro, revelam que existe uma séria divisão na sociedade brasileira. O PT não calçou as sandálias da humildade, já que parece não reconhecer que parte significativa da população tem profunda rejeição pelo Partido dos Trabalhadores. A verdade é que o Brasil nunca precisou tanto de um estadista capaz de enxergar além de sua própria bolha e de unificar o país. O antipetismo é uma realidade da qual o petismo não poderá fugir nos próximos anos. E é evidente que será um fator com potencial para colocar em risco o sucesso do futuro governo. É preciso reconhecer que o Brasil é majoritariamente conservador em relação aos costumes. Lula terá que construir as condições para dialogar com aqueles que o desprezam. No Brasil, as questões morais pesam na consciência do cidadão. Ainda que a moralidade brasileira relativize sem nenhum pudor a divulgação de fake news. Bolsonaro é visto como defensor de pautas caras para aqueles que olham com desconfiança para o presidente eleito. Mas Bolsonaro foi severamente punido pelas urnas, já que, muito embora o bolsonarismo tenha demonstrado vigor ao eleger um parlamento amplamente conservador a partir de clara influência do atual presidente, ele não conseguiu se reeleger, o que indica reprovação de grande parte da sociedade ao estilo beligerante do primeiro presidente a se candidatar e não se reeleger desde a redemocratização. A democracia brasileira está sob duros ataques, com indivíduos praticando atos ilegais e ilegítimos de violência contra as eleições. Portanto, contra o próprio Estado democrático de direito e contra os direitos fundamentais de outros cidadãos que, por suas razões, escolheram votar em outro candidato.
A democracia tem resistido, tem sido resiliente. Afinal, ela é capaz de contrastar e solucionar tensões sem o uso de violência. Na verdade, ela é o único regime inventado pelo homem capaz de harmonizar a convivência dos diferentes, solucionando os conflitos de forma institucional, razão pela qual a lei considera crime o exercício arbitrário das próprias razões e reserva ao Estado o monopólio do uso da violência. Tudo isto para garantir o respeito às regras do jogo e que os conflitos se resolvam de forma institucional. Mesmo impondo limites ao progressismo e ao conservadorismo, a democracia não impede avanços e retrocessos, sendo certo que nos limites estabelecidos pela Constituição, definir esses conceitos é uma questão de perspectiva. Até porque a Constituição brasileira é compromissória, flertando ao mesmo tempo com elementos capitalistas e socialistas. Fato é que a democracia não demoniza pontos de vista. Ela nos convida ao diálogo, ao convencimento, ao escrutínio da maioria, resguardando, é verdade, a minoria de eventuais abusos da maioria. Inclusive, esta é a razão da separação entre religião e Estado, a fim de que o exercício do poder político não se transforme em uma suposta luta do bem contra o mal. Afinal de contas, o poder político, quando fundido ao poder religioso, tende a se tornar ilimitado, violento e autoritário. Isto não significa que os religiosos devam retirar suas pautas das discussões políticas. A democracia abraça a todos, conferindo-lhes o direito de defender no parlamento sua cosmovisão. Nada obstante, a maioria não possui o direito de tentar eliminar a minoria, razão pela qual a Constituição também limita o poder de decisão da maioria. Assim, foi possível observar nas eleições que o povo está dizendo o que acha disso tudo, enviando recados claros para candidatos, inclusive para o STF. O sentimento social é fundamental para a interpretação constitucional, de modo que se preserve a rigidez e a atualidade da Constituição. As práticas da sociedade são capazes de influenciar e provocar mudanças interpretativas na Constituição, mesmo sem lhe alterar o texto, por meio da denominada mutação constitucional, que ocorre quando o STF, a partir da absorção das mudanças sociais, verifica que o texto constitucional precisa ser reinterpretado de modo que o seu significado não se afaste da realidade social, mantendo a oxigenação da Constituição e evitando a sua erosão. Caso a Constituição deixe de expressar o sentimento social que identifica a nação, se descolando completamente da realidade da vida, ela fatalmente perderá sua força normativa, sendo que uma das funções da Corte Constitucional é exatamente preservar a força normativa da Constituição. É importante notar que o atual momento histórico é tenso, porém ainda respaldado na democracia. É preciso lembrar que o único regime de garantia da liberdade inventado pelo homem é o democrático, e que uma sociedade em que as divergências são resolvidas com intimidações está, no mínimo, deixando de ser democrática. Lamentavelmente, manifestações que pedem intervenção militar
e o desrespeito injustificado do resultado das urnas revelam sua natureza autoritária e têm demonstrado que o Brasil está muito longe de um processo de pacificação social e institucional, uma vez que os argumentos trazidos à baila pelas forças político-partidárias para convencimento da nação são muitas vezes mentiras evidentes e facilmente verificáveis. Preocupa verificar que esses argumentos sejam facilmente acolhidos, sem qualquer tipo de escrutínio ou reflexão. Quando não há interessados na verdade, os fins justificam os meios. Ninguém defende mais a coerência e a verdade é solapada em praça pública, pois só o que vale é o interesse pessoal em absoluto desprezo pelo direito e o bem comum. Os tempos são difíceis. Esta é uma geração cujos valores põem em xeque a honra, a honestidade, sobretudo a intelectual, já que não se crê mais que a verdade seja o único meio de se estabelecer a justiça. A senha para se criar verdades alternativas, pseudo-verdades, é simples. Basta dizer que o fato, um acontecimento no campo fenomênico, a verdade não passa de mera narrativa, e assim a mentira aniquila a verdade e a capacidade de se produzir discursos minimamente coerentes.